A janela de sono nada mais é do que o tempo que o seu bebê consegue permanecer acordado sem ficar irritado. É o tempo que o seu bebê consegue permanecer acordado sem ficar irritado. Por que, gente, que eu sempre trago esse conceito diferente de todo mundo? Todo mundo que já ouviu falar sobre a janela de sono, que acha que a janela de sono é ali o tempo que o bebê precisa ficar acordado, o tempo que dura a soneca e a outra, não. O que acontece? Quando a gente tenta entender a janela de sono como o tempo que o bebê fica acordado, você acaba incluindo nesse período um tempo onde ele se estressou, onde ele brigou, onde ele já estava passado ali da hora dele dormir e ele acaba ficando mais irritado. Então, para a gente entender a janela de sono, nós temos que entender que da hora que o seu bebê acordou até a hora que ele demonstra os sinais de sono efetivamente, até a hora que ele está ali querendo começar a dormir, está pronto para dormir, esse é o tempo do seu bebê em janela de sono. Não é o tempo que ele consegue ficar acordado. Porque, por exemplo, um bebê pode ficar irritado ali 1h30, 2 horas e já passou a janela de sono há um tempão. Eu vejo isso com muita frequência em mães que falam: meu bebê tem 3 meses e ele só tira 2 sonecas durante o dia. Um bebê de 3 meses fazendo 2 sonecas durante o dia, com certeza é um bebê que em algum momento vai se estressar, vai ficar mais irritado, porque ele passa ali muito do tempo que ele aguentaria ficar acordado. E eu vou explicar para vocês de onde vem essa janela de sono. Isso não é da minha cabeça, não é da cabeça de ninguém. Isso daí é uma ciência, é uma fisiologia, é um mecanismo biológico que acontece dentro ali do corpinho dos bebês. Então, olha só, gente, quando a gente pensa em janela de sono, a primeira coisa que precisamos entender é exatamente isso. É o tempo que o seu bebê consegue permanecer acordado sem que ele fique irritado. O tempo que ele está irritado não entra mais na janela de sono. E é por isso que a gente tem que entender que, mas eu vi uma tabela de sono. Não existe seguir tabela de sono. Mãe que está aqui aprendendo para ensinar, não use tabela de sono. Se você quer aprender de fato e não virar refém de ninguém aí, você precisa se livrar de qualquer tabela de sono. Porque as tabelas, elas não foram feitas para o seu bebê. A tabela, ela não vai trazer para você a janela de sono do seu bebê. Ela vai trazer uma média por idade e, pior, uma tabela que vai ter ali sempre o mesmo intervalo de janela para aquela determinada idade. Ou seja, de 3 a 4 meses, de 4 a 6 meses, X tempo ali o dia inteiro. Isso não existe. Não existe por vários motivos. Eu vou explicar para vocês aqui, tecnicamente, por que não pode ser assim, tá? Mas a janela de sono, ela precisa ser avaliada em cada bebê individualmente. Até gêmeos idênticos podem ter janelas de sono diferentes. E mais, quem pergunta, vocês sempre me perguntam, né? A janela de sono, ela pode variar dentro de um mesmo bebê em diferentes períodos do dia. Ou seja, uma janela de sono da manhã, ela pode ser mais curta que a janela de sono da tarde? Pode. Pode ter explicação para isso também. A janela de sono da manhã, a primeira janelinha, inclusive, ela tende a ser mais curta. Então, como que você vai pegar uma tabela para simplesmente falar: a janela de sono do meu bebê é de 2 horas. E é 2 horas o dia inteiro? Não é. De manhã, às vezes, vai ser 1h30. À tarde vai ser 2h30. Ou seja, já mudou isso completamente e você vai ficar presa na tabela tentando seguir uma coisa que não funciona. Então, simplesmente, se vocês encontrarem no meu perfil, vocês não acham tabela de sono. E se vocês encontrarem algum perfil tabela de sono, já saiba que ali está escrito: eu não respeito o seu bebê, porque eu não respeito a individualidade dele. Então, corram disso. #tabela é coisa de preguiçoso. Nós não temos que decorar, nós temos que aprender.